Olá, boa noite para você que está aqui, para você que está nos assistindo pelo canal do YouTube. Nós estamos disponibilizando toda essa aula ao vivo aqui na nossa replay, na nossa playlist replay. Então, assim, seja muito bem-vindo, você que está assistindo a gente pelo YouTube. Aproveita para se inscrever no nosso canal, curte aqui esse vídeo. Essa aula foi preparada com muito carinho. Eu vou estar aplicando aqui para vocês. E você que está assistindo no YouTube vai estar podendo rever essa aula, né? Ver essa aula de maneira gravada. É uma aula que eu fiz com muito carinho, tem bastante conteúdo, muita coisa. Pega papel, pega caneta, anota as informações, coloque em prática, que é o mais importante. Eu tenho aprendido que a gente precisa aprender, ter as dicas e colocar em prática, porque o conhecimento sem prática, ele fica estático, né? Então eu quero que você pratique, aplique nos seus trabalhos acadêmicos todo o conteúdo da live de hoje, da nossa aula ao vivo aqui na plataforma do Google Meet, tá? Só que quem estiver no YouTube vai estar assistindo no YouTube, comenta se você ficou com alguma dúvida, nossa equipe vai ter o maior prazer de me sinalizar para eu poder estar respondendo para vocês, e a gente vai poder te ajudar, nosso intuito aqui é te ajudar, é uma entrega de conteúdo plena, sem mendigaria, sem restrição, é uma aula completa, como se eu estivesse lá na universidade, tá bom? Então vamos lá para essa trajetória, não vai ser uma aula muito longa, vou tentar ser objetiva para a gente poder cumprir aqui no tempo de 50 minutos, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente começar de forma efetiva, que eu preparei um slide, porque tem muito conteúdo. Já estão vendo? Estão visualizando? Ok? Então vamos lá. Eu vou olhar um pouquinho para cima, que minha tela de apoio está ali em cima. Mas a gente vai aqui, ó, trocando, tá? Bom, esse é o tema da nossa aula, plágio, o que é plágio, como me livrar disso. Para quem não me conhece, né, para quem está entrando aqui nessa aula ao vivo pela primeira vez, viu um anúncio lá na minha rede social, no Instagram, um post, ou para quem está aqui no YouTube também pela primeira vez, o meu nome é Adriane Araújo, e aqui tá bem errado, ó, ao vivo é uma benção, deletei. Você pode me encontrar no meu Instagram, que é @meescrever, aproveita e me segue lá. Você pode me encontrar aqui, né, para quem tá no YouTube, né, para quem tá aqui na aula ao vivo, o canal Ame Escrever no YouTube, e pelo site, tá? Meu site é o www.ameescrever.com.br. Lá você tem informação de todo o nosso conteúdo, dos serviços que a gente presta. A gente tem uma empresa que fornece soluções acadêmicas, tá? E também muito material gratuito, em toda essa rede que a gente tem aí, tem desenvolvido pela internet. Quem quiser fazer um contato mais pessoal comigo para tirar alguma dúvida, para solicitar algum orçamento, para perguntar qualquer coisa, eu tenho aberto esse WhatsApp, que é 021 Rio de Janeiro, 975197412. Vou até botar negrito. E a gente também tem um canal no Telegram, que é o Ame Escrever, tá bom? Então aqui tá os canais para você estar falando comigo diretamente. Vamos lá. Não vou pular não, eu ia pular, mas deixa eu tocar nesse assunto aqui com vocês. Bom, gente, primeiro de tudo, para você poder entender melhor o plágio é uma coisa que a gente ouve muito, né, mas a gente sabe pouco. E eu tô falando isso por experiência própria, né, eu lembro das minhas primeiras experiências com escrita acadêmica. Para quem não sabe, eu sou pedagoga, eu fiz graduação na UERJ, mas antes disso eu tentei 3 cursos diferentes. Tentei fazer faculdade 3 vezes. Então, assim, para quem não sabe, vai ficar sabendo aqui, vai ter o privilégio de saber aqui nessa aula, eu tentei letras, aí eu não pude mais ficar, porque eu não tinha mais condições de pagar. Eu tentei sistema de computação, porque era a faculdade da moda. Eu tentei a administração, foi a que eu fui mais longe, eu quase concluí.
mas a diversidade da vida, era uma faculdade particular, não tinha condições de pagar, enfim, não terminei. E eu lembro da minha dificuldade. Eu lembro que uma vez eu entreguei um trabalho, a minha professora falou que era plágio. Gente, eu chorava, eu era bem novinha, eu chorava. Professora, eu não fiz isso, eu não sou criminosa. Na verdade, o plágio, ele é muito delicado, porque o plágio, ele é intencional, tem gente que faz mesmo de forma consciente, vai lá, rouba uma ideia, copia, se apropria, publica, diz que é dela, de maneira descarada. Existem pessoas que são crimes, são criminosos, mas existem aquelas pessoas que não sabem como parafrasear, como fazer uma citação indireta, acha que como todo mundo fala sobre aquilo, pode falar sobre aquilo sem dizer de onde é a fonte. Deixa eu fechar aqui, gente. Ao vivo é fogo. Então, assim, a gente precisa entender que, primeiro ponto aí que está no slide, né? Por que você pesquisa? Né? Você precisa entender para que você está fazendo esse trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né? Seja o gênero que for, no formato de artigo, no gênero monografia, ou você já está até na pós-graduação fazendo dissertação ou tese, escrevendo uma publicação para evento ou para revista, não importa. Você pesquisa, porque aqui eu trouxe uma passagem de Lester e Lester Jr., de 2015, que ele fala assim, ó, a pesquisa, ela ensina métodos de descoberta, ela ensina habilidades investigativas, ela desenvolve técnicas de questionamento, ela constrói habilidades de carreira. Durante a pesquisa você aprende muitas habilidades, ela ensina o pensamento crítico, porque ela te força a fazer o pensamento crítico, a analisar, a discutir, a trazer o discurso de outros autores, de outras vozes para aquilo que você está apresentando. Ela ensina lógica, porque o texto ele tem que ser coeso e coerente o tempo todo. E ela ensina os argumentos básicos do argumento. Então, pesquisar é muito interessante. Vou fazer, assim, uma alusão muito simples. Quando você quer saber sobre alguma coisa, vamos supor, eu chego aqui com um termo. Hoje mesmo, uma amiga minha falou assim, Dri, o que significa o termo bacia das almas? Falei, minha filha, vamos pesquisar. A gente pesquisa porque a gente não sabe. Então, a gente utiliza métodos investigativos para aprender. Então, qual foi o método investigativo que eu fiz para descobrir o que era o termo bacia das almas? Sim, eu nunca tinha ouvido falar, se eu ouvi, passou despercebido. Eu entrei no Google e pesquisei. Bacia das almas, significado. Veio a expressão, conta uma história lá, bababá, no final significa a qualquer preço. Porque ela recebeu uma proposta para um negócio e falou assim, fica tranquilo que isso aí entra na bacia das almas. Ela ficou apavorada, ela, gente, o que ele tá falando? Mas ela ficou na dela e aí me perguntou e a gente pesquisou junto. Então a gente pesquisa porque a gente não sabe. Então não adianta você querer pesquisar sobre algo que você tem certeza, eu tenho certeza que é isso. Eu vou pesquisar porque eu vou provar. Então você não tem por que pesquisar se você já sabe. Então precisa saber disso. Então o plágio, ele acontece porque a gente não utiliza os métodos e as técnicas corretas que nos livram disso. A gente precisa saber como pesquisar, as ferramentas que a gente precisa usar para pesquisar. A gente tem que saber as normas, né? No nosso caso, tem gente que usa a APA também, mas a maioria usa a BNT, né? Os eventos, as academias, as universidades do Brasil usam a BNT. Então, assim, a gente precisa entender primeiro por que a gente faz pesquisa. Por isso que eu trago aqui essa reflexão. E eu trago também essa minha história, porque eu me lembro desse episódio. Eu fiz um trabalho com muito carinho, mas eu não sabia que eu tinha que dizer. Eu encontrei na internet, foi o primeiro contato que eu tive com a internet. Então, eu vi uma questão sobre o tema que eu estava querendo fazer, eu copiei, até com as minhas palavras, mas eu não disse de onde era. Fiz isso de várias maneiras, copiei texto igual, coloquei, juro, na inocência. Eu era bem novinha, foi meu primeiro período de faculdade. A professora falou um monte para mim, eu fiquei super humilhada e constrangida. A maneira como ela falou também não foi legal, mas ela tinha razão. Mas aí eu fui entender o que ela estava falando.
Eu, professora, do que a senhora está falando? Eu só peguei da internet, não é assim que pesquisa? Eu saí da escola fazendo isso. Eu saí da escola praticamente copiando e colando, copiando do quadro. A cópia é uma prática muito comum, entende? Então, isso precisa ser desconstruído. A gente precisa dizer a partir de um lugar, de um repertório, de uma perspectiva, uma cosmovisão que a gente está envolvido, mas a gente tem que dizer da onde que parte isso, quem foi que afirmou isso. Você está fazendo um trabalho científico. Qual a base científica, qual a base teórica que te dá escopo para você falar sobre aquilo. Por isso que todo trabalho acadêmico começa numa revisão de literatura. Primeiro você vai trazer o que tem se falado academicamente, cientificamente sobre o seu tema, e aí você vai escolher os teóricos que têm mais a ver com a tua visão, com aquilo que você está estudando, que vai te dar respaldo nos argumentos que você vai usar com os dados que você tem. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo uma pesquisa. Entendendo isso, eu tenho mais cuidado quando eu trago o autor para minha discussão, eu uso ele, eu apresento ele, eu digo de onde foi, que ano foi, usando as normas da BNT, tá? Vamos lá. E aí eu faço aqui um insightzinho, né? Vou ler para a gente poder acompanhar aqui o slide. Pesquisamos porque não sabemos sobre determinado assunto, e a nossa curiosidade fica aguçada. Por isso, quando vamos realizar um trabalho acadêmico, temos que ter esse estímulo em mente. Temos que ter o desejo de saber mais sobre algo que conhecemos pouco. A gente conhece um pouco, né? A gente não vai pesquisar do zero. A gente já tem uma ideia geral do que se tem falado e a gente percebe que falta alguma coisa. A gente sabe um pouco, agora a gente vai se aprofundar. Isso é revisão de literatura. Temos que ter o desejo de saber mais sobre algo que conhecemos pouco. Precisamos deixar que essa curiosidade a respeito de algo nos mova a estudar sobre ele. Dessa forma, apesar de árdua, a pesquisa fica mais instigante, nos dá estímulo para prosseguir com os estudos e métodos que validem nossos argumentos e achados. Ok? Então, vamos lá. Plágio. O que é? O que é plágio e como evitar isso? O plágio nada mais é do que o ato de usar as palavras ou ideias de uma outra pessoa como suas. Se você afirma algo num texto e não diz de quem é, você se apropriou daquela afirmativa. Quem for ler vai achar que foi você que falou. É igual se eu chegasse para você e falasse assim: ah, fulano, deixa eu ver aqui uma afirmativa simples. Ah, eu descobri que, sei lá, que usar a metodologia tal vai trazer esse benefício. Aí você assiste isso numa aula. Aí você vai lá e escreve. Eu descobri que usar a metodologia tal, acontece esse benefício. Um exemplo aqui bem chulo que eu tô dando, né? Só para você entender. Isso é plágio, isso é cópia, a ideia não é sua, você não tem nem dado, nem argumento para poder sustentar isso. Se você for questionado, arguido, a pessoa vai perguntar, mas como? Qual é a tua comprovação? Ah, eu ouvi de uma professora. Não, então não é seu. Entende? Então você me diz, olha, durante uma aula que eu tive, tal dia, em tal local, a professora tal apresentou os dados da pesquisa dela, em que revelou a pesquisa tal, publicada em tal lugar, bababá, ano tal, norma da BNT, e que identificou que o método é esse. Entende? Né? Ou então disse que. Não, quem disse? A gente precisa valorizar o trabalho intelectual do outro. Quando a gente valoriza o trabalho intelectual do outro, a gente valoriza o nosso. Vamos lá. Como eu falei, existe o plágio intencional e o não intencional, já falei bem no início, mas não importa qual a situação. Tanto intencional quanto ou o não intencional, plágio é plágio e é constituído crime que pode sofrer sanções legais. Vivemos em uma sociedade, e a sociedade é regida por leis e acordos que trazem equilíbrio nas relações humanas, sociais e profissionais. Tá? Então é crime, e aqui está a lei. A lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, deixa eu corrigir aqui, de dezembro de 1940, artigo 184, que diz: violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Entende, gente? Não é brincadeira, nós precisamos ser claros, transparentes.
trazer os autores para a discussão e não se apropriar, mesmo que de forma não intencional. A gente precisa ter esse conhecimento, a gente está entrando no mundo acadêmico, no mundo intelectual. Então aqui, ó, se apropriar de ideias e textos que não são seus, ou seja, que foram escritos e publicados por outra pessoa, é uma falta grave e é preciso levar isso em conta na sua produção de trabalhos acadêmicos. O que acontece? Com a pulverização da internet, há muitas publicações, há muitos textos disponíveis na internet. Publicações de blogs, publicações de revistas, de sites. E aí é uma coisa tão plural, né, tão pulverizada, que dá uma falsa impressão de que não tem dono. Mas tem. Até, por exemplo, você pega uma frase bonita, escreve no seu Instagram, se não é sua, dê os créditos. Isso é uma questão ética. Ah, mas eu vi esse texto e não tinha o autor. Põe autor desconhecido para que as pessoas saibam que não é seu. Porque se um dia aparecer esse autor, está lá sinalizado. Pelo menos você não se apropriou. Ok? Isso acontece também nos nossos trabalhos acadêmicos, tá? E aí, uma técnica que a gente usa, né, é a citação indireta, que é a mesma coisa que, praticamente, que você parafrasear aquela citação daquilo que o autor afirmou para você trazer para o seu texto. Só quero dizer aqui, eu não sou professora de português, tá? Eu sou professora, mas eu sou pedagoga. Então, as minhas disciplinas para o ensino médio são as disciplinas da área de ensino, avaliação de aprendizagem, estágio supervisionado, tecnologia em educação, didática, psicologia da aprendizagem, todo no sentido da educação. Na graduação também, minha especialização é tecnologia e educação, mas eu dou aula também avaliação, didática, estágio, enfim. Oriento, monografia, eu não sou professora de português. As pessoas confundem muito, né? Professor pedagogo e professor de português. Mas, por conta da escrita acadêmica, desse exercício constante, dessa produção, por eu fazer parte desse mundo acadêmico, eu fui desenvolvendo e fui me apropriando, né, daquilo que o português, que a língua portuguesa e as regras me ajudam, tá? Mas aprender a parafrasear, você vai aprender melhor com o professor de português, ele vai ter as regras, tudo direitinho, que eu não tenho, que eu não domino. Mas o básico, para a gente poder desenvolver aqui um trabalho, eu posso apresentar aqui para vocês. E sempre que eu tenho dúvida, eu busco a ajuda dos colegas, eu passo meu texto para revisão de português, isso aí é um trabalho de quem é formado para a língua portuguesa. Mas eu vou falar para vocês, eu quero falar aqui, ó, que todo esse texto aqui é uma citação dessa fonte aqui, Leonardo Ferrari, ele fala sobre paráfrase, no site Todo Estudo, que está disponível aqui nesse link, tá? Que esses dias eu baixei. Deixa eu tirar aqui para ver melhor. Isso. Então, aqui, ó, todoestudo.com.br/português/paráfrase, tá? Então, um texto dele, de Ferrari, que fala o seguinte: o que é paráfrase? A paráfrase consiste na reescrita de um texto, mas mantendo sua essência em termos temáticos. É uma espécie de tradução dentro da própria língua. Eu amei essa definição de Ferrari, por isso eu trouxe aqui pra gente. É um processo de recriação que não utiliza recursos como a ironia ou humor e não desvincula a ideia central previamente apresentada. Portanto, as palavras-chave da paráfrase são reformulação e continuidade, sendo uma forma específica de intertextualidade, isto é, da reutilização e manutenção de um discurso previamente elaborado, um diálogo entre dois textos. Fantástico! Parabéns ao Ferrari por esse texto, por essa publicação. Deixa eu até botar aqui, eu corrigindo tudo aqui ao vivo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pensar aqui toda essa afirmativa que Ferrari traz pra gente sobre paráfrase. Você mantém o sentido daquela citação, né? Você pega um texto, vamos supor, você está pesquisando sobre psicomotricidade, exemplo aqui. E aí você pegou um artigo onde o autor, ele dá, assim, uma conceituação a respeito disso, muito bem argumentado, que ele traz exemplos, que ele traz a definição, que ele traz uma boa informação a respeito.
Você tem ali, ó, a citação, o texto, recorte. E aí você quer falar sobre a psicomotricidade na visão deste autor. Você vai trazer as palavras-chave, vai trazer o sentido principal escrevendo com as suas palavras. Mas não se perde, não usa ironia, não usa humor de uma maneira mais seca, mais direta, mas que você refaz, reformula. Eu gostei que ele fala uma forma específica da intertextualidade, um diálogo entre os dois textos. Muito interessante, a gente vai vendo aqui mais à frente, tá? Aqui ainda em Ferrari, tá? Eu trago essas características que ele apresenta no site dele, que eu achei bem legal. Características da paráfrase. Apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original. A utilização de vocábulos e estilo distintos do material fonte. Então, você vai mudando as palavras, trabalhando com sinônimos no mesmo sentido. Não há comentários críticos, não é o momento de você criticar aquela citação, mas de apresentar a ideia daquele autor. Não há comentários críticos, humor, ironia em relação às ideias parafraseadas. Pode ocorrer o uso de expressões como isto é, ou seja, você explicando sobre aquela ideia. A paráfrase diferencia-se da paródia e do resumo. Acho isso muito legal. A primeira, que é a paráfrase, também é a reescrita de um texto. Minto. A primeira, que no caso aqui é a paródia, também é a reescrita de um texto, assim como a paráfrase. Porém, há frequentemente o uso da ironia e humor para a criação de um novo sentido. A paródia também é uma reescrita, mas ela usa a ironia e o humor para poder criar esse novo sentido. Já o segundo, que é o resumo... Ai, meu Deus, eu apaguei aqui, peraí. Pronto. Já o segundo, que é o resumo, consiste apenas na síntese do texto, retirando suas informações secundárias. Então, a paráfrase, ela não é um resumo. A paráfrase não é uma crítica. A paráfrase é uma reescrita, mantendo o sentido original, utilizando vocábulos diferentes, palavras diferentes. Tá? Também do Ferrari, essa colocação maravilhosa. E aí, aqui eu pego em Freitas, Jéssica Freitas, a fonte é Citação Direta e Indireta 2020, foi um e-book que eu comprei sobre paráfrase, né? Sobre citações, na verdade. E aí eu achei legal esse pequeno quadro que ela traz no livro. Eu trouxe um recorte dessa página para vocês, tá? É do e-book dela. É um e-book super fácil de encontrar, ele não é caro, é bem baratinho. O nome do livro é Perguntas e Respostas, Citação Direta e Citação Indireta. Achei muito legal com a colocação dela aqui também. Ó. Qual a diferença entre citação direta e citação indireta? A direta, como o próprio nome diz, a citação direta é escrita de forma direta e literal, sem nenhuma alteração das palavras do autor. Exemplo, desenvolvimento dos capítulos teóricos, é a demonstração lógica de todo o trabalho de pesquisa. Do jeito que o autor escreveu, você copia e cola. E aí dá o crédito aqui, dizendo qual é a página. Quando você faz citação direta, você tem que colocar a página. E aí, geralmente, antes de você citar, você faz um comentário aqui sobre a citação que virá, você copia e cola a citação e dá o crédito e a página, e depois comenta sobre essa citação, tá? Para que você possa desenvolver o pensamento daquilo ali que foi colocado como citação. Já a citação indireta, o trecho citado é composto pela visão pessoal do aluno, ou seja, o que sobressai é a interpretação que o aluno teve da ideia do autor original. Portanto, utilizando o mesmo trecho visto na página anterior, essa página aqui, ó, do lado da citação direta, esse mesmo trecho agora parafraseado, ó, ficaria da seguinte forma, agora a citação indireta fica da seguinte forma, de forma parafraseada. Em relação ao conteúdo, os capítulos teóricos funcionam como aspecto lógico da pesquisa. Logo, seu desenvolvimento é fundamental para a compreensão dos aspectos da pesquisa. Aí você não precisa colocar a página. Nas normas da BNT, quando a citação é indireta, você só coloca os autores, se for mais de um, no caso aqui foram 2, se for só um, e o ano. Tá? Na citação direta, você tem que botar a página, na indireta, não. Então, tá vendo aqui a diferença? Você vai colocando, vai interpretando e trazendo a sua visão, mas não perdeu o sentido original.
Tá bom? Vamos lá. Deixa eu beber mais aguinha. Ainda em Freitas, né, Jéssica Freitas, nesse livro, eu achei muito legal essa colocação dela aqui, ó. Leia o trecho do autor que deseja fazer a situação. Eu acho que é citação, né? Eu copiei do livro, mas enfim. E depois imagine que irá explicar o que leu para uma criança. Lê o trecho, olha o que ela está falando. Lê aquele trecho. Ela botou fazer a situação, mas eu colocaria a citação, mas tudo bem. Vamos lá, vamos parafrasear, né? Pega aquele trecho que te interessou daquele autor, lê e explica como pensa, né? Se você puder fazer isso com uma criança, a criança tiver paciência de ouvir um trecho acadêmico, de um texto acadêmico. Mas, enfim, pensa como se fosse falar, explicar aquele trecho para uma criança. Entende? A maneira mais simplificada com as suas palavras, que não perca o sentido daquilo que foi falado. É uma dica que ela dá. Olha a segunda dica dela. Faça um áudio com a explicação do trecho que você acabou de ler e ouça com atenção. Observe as suas palavras, se as suas palavras são fáceis de serem entendidas. Outra dica. Eu já fiz isso. Engraçado, eu li isso semana passada com esse book que eu comprei, mas eu já fiz isso. Eu lia um texto e aí eu me explicava, gravava o áudio me explicando. Aí depois, quando eu ia escrever, eu ouvia. Ah, tá. E escrevia. É interessante. E aí você vê se realmente tá batendo com a ideia original, se você mudou algum sentido, tá? Outra dica dela. Tenha em mãos, na hora de escrever, modelos de articuladores textuais. Serão eles que irão ajudar na hora da montagem das frases e assim livrar o seu texto de qualquer plágio. Eu até botei aqui os articuladores textuais. Deixa eu entrar nesse site aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Espera aí. Separei esse site, vamos ver se dá certo. Tá, dá sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Espera aí. Só um momento. Aqui fica pequeno. Ó, eu vou parar essa apresentação para mostrar a outra, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Os articuladores textuais que ela está falando, vocês já devem estar vendo, né? Ok? São esses aqui, ó. Os mais conhecidos são, não sei se está dando para vocês lerem, que é tão pequeno, né? Ó, os mais conhecidos são por quê, pois, uma vez que, já que, devido a, se, logo, então, portanto, de modo que, assim, a fim de, porém, entretanto, embora, apesar de, mesmo que, ainda que, ou seja, ou melhor, enfim, finalmente. Esses são os principais articuladores textuais. Deixa eu fechar aqui, para a gente voltar para o slide. Só para você poder entender que esses articuladores, eles te ajudam na construção desse texto. Você vai conectando as ideias com esses articuladores. Com essas dicas aqui, gente, você fica livre do plágio, dando os créditos, informando o autor, seguindo as normas da BNT, trazendo esses conectores para ligar uma frase a outra, prestando atenção na maneira como você está fazendo a citação indireta, tá bom? Vamos lá. Como fazer uma citação indireta? As citações indiretas não incluem a mera reprodução ou troca de uma palavra por outra dentro do texto. Não é isso, tá? Faça um comentário explicativo para apresentar a ideia e desenvolver conceitos e esclarecimentos. Desenvolva ou amplie as ideias do texto original, acrescentando exemplos, comparações e contrastes. Essa fonte aqui é de Beatriz Coelho, mestre em Direito pela UFSC. Aqui está o local onde eu encontrei esse texto, que ela fala isso. Eu achei legal essa fala dela, que fica bem parecida, deixa eu achar aqui, ó, que a gente viu de exemplo. Cadê? Não, foi aqui. Bem parecido, né? Tanto que, ó,
no final aqui, ó, o seu desenvolvimento é fundamental para a compreensão dos aspectos da pesquisa. Tá vendo aqui que ela coloca uma comparação, da maneira que a Beatriz fala aqui, Beatriz Coelho fala aqui, ó, um comentário explicativo para apresentar a ideia, acrescentando algumas comparações ou contrastes, entende? Então, da mesma maneira que a Jéssica Freitas fez aqui, essa citação indireta, eu vejo aqui na fala da Beatriz Coelho, tá? Tem aqui um outro slide ainda com a Beatriz Coelho, a mesma fonte, tá? Esse aqui tá tudo para baixo. Peraí, gente, deixa eu subir um pouquinho pra vocês verem. Aqui, isso. Aí a Beatriz Coelho também fala aqui, ó. De acordo com Matar, 1996, a pesquisa bibliográfica é apropriada para os primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente pouco ou inexistentes. Isso aqui é um exemplo de citação indireta. Olha só como é que ela começa. De acordo com Matar, aí ela vem e pega a citação, que é alguma coisa que Matar falou sobre pesquisa bibliográfica, e ela parafraseia, ela faz uma citação indireta, revelando o que foi, que disse, e traz aqui, ó, a pesquisa bibliográfica é apropriada para os primeiros estágios, blá, 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 por parte do pesquisador, são geralmente ou pouco inexistentes. Então, ela traz esses elementos aí de um explicativo daquilo que Matar estava falando. Por isso que tem aquela dica do outro autor, acho que foi Freitas, Jéssica Freitas, que fala pensa como se estivesse explicando para uma criança, e aí você vai desenvolvendo essa citação indireta. Aqui um outro exemplo. Os estudos exploratórios têm como principal característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se obter um primeiro contato com a citação a ser pesquisada. Outra forma de fazer uma citação indireta, bota no final aqui, ó. Quando você bota dessa maneira em maiúsculo, com o ano no final, sem ponto aqui, ó, o ponto é só aqui, você pode reparar, você está dizendo que esta ideia é deste autor. Ou você pode colocar logo aqui no início. Quando a pessoa lê, já sabe que a ideia é de Matar. Aqui, quando a pessoa acabar de ler, ela vai saber. São duas formas que a ABNT autoriza para você poder fazer citação direta. Matar 96, aqui, ó, em minúsculo, normal, com ano entre parênteses. É uma forma, logo no início. E no final, tudo maiúsculo com ano, sem um ponto aqui. Tá bom? Esses são exemplos de citação indireta. Traz a ideia de maneira explicativa, sem perder a ideia central, sem ironia, sem humor, tá? Como na paródia. Vamos lá. Aqui é um outro autor, é Luciano Andrade Pinheiro e Carolina Diniz Panzolini. Aqui está o site, ó, da onde eu tirei esse quadro aqui que eles fizeram, que eles estão nesse site ensinando, então mostrando assim a diferença, né, de um texto, quando você tem um texto original, que você faz uma paráfrase, ou seja, uma citação direta, quando você comete um plágio. Então vamos lá. Vamos ver como é que ele botou. No texto original, os antigos exerciam liberdade nos debates da agora, na efetiva determinação dos assuntos políticos da cidade. Os modernos fizeram, por sua vez, uma nova história para a liberdade, ergueram em face do absolutismo, para sua ruína, a barreira dos direitos fundamentais dos indivíduos. Isto fizeram os iluministas no plano abstrato do pensamento, enquanto as revoluções e seu constitucionalismo fizeram no plano concreto da prática política, indissociáveis no único momento histórico. Uau! Né? Um texto muito bem escrito, né? Um texto denso, um texto com muita informação. Aí essa pessoa, né, esse novo autor, parafraseou esse texto. Olha só, tá vendo como é que a paráfrase não precisa ser maior, nem do mesmo tamanho, nem menor, não há uma regra, ela só precisa ser completa. Vamos ver como é que ficou essa paráfrase? Você leu aqui comigo, né? A liberdade para os antigos era associada à ideia de democracia. Olha isso, gente. Que lindo. A participação do cidadão no processo político era sinônimo de ser livre. Na modernidade, a liberdade está associada ao direito fundamental, ideal iluminista, tornado concreto pelos constitucionalistas. Muito legal, né? Agora um plágio. Os antigos debatiam na agora,
e isso para eles era liberdade. Gente, praticamente a mesma frase. Uma nova ideia de liberdade foi feita pelos modernos. Olha lá, só mudou de lugar as palavras. Criaram os direitos fundamentais para combater e destruir o absolutismo. Os iluministas pensaram os direitos fundamentais enquanto as revoluções e seu constitucionalismo tornaram-se efetivo. Entende? Não tem aqui uma interpretação. Não é fácil, gente, é um exercício. Não é só trocar as palavras, não é tirar de um lugar para o outro. É construir um texto com a ideia principal de forma explicativa e interpretativa. É desafiador. Você tem que trazer a ideia para aquilo que você já está gerando ali no seu texto. É usar aquela informação em favor do seu texto, mas trazendo essa explicação sobre aquilo ali. Viu? É um exercício intelectual, é um exercício que você vai fazendo, vai treinando isso. Eu sugiro que você vá treinando. Pega um artigo de um tema do seu TCC que você tem encontrado, está trabalhando, né? Quando for fazer sua revisão de literatura, principalmente, que é o início, onde a gente apresenta a revisão do projeto de pesquisa, e vai testando, vai pegando trechos, vai parafraseando, vai vendo como é que vai ficando essa mudança, vai pegando essas ideias, tá bom? Fica nervoso não, vai dar tudo certo. Mas é importante, tá vendo? A pessoa aqui, de repente, nem sabe que cometeu um plágio. Mas ela não trouxe nada, ela não explicou nada, ela repetiu praticamente e mudou de lugar. Não é bem assim, tá? Vamos lá. E aí eu quero deixar 3 dicas para você. Dica 1. Quando citar o texto de alguém, ou até mesmo parafrasear o texto, deixe os leitores saberem claramente de quem é a ideia ou a sentença. Para isso, use as normas da BNT para identificar a citação que você utilizar no seu texto. Dê os créditos. Sempre, não abra mão disso. É muito importante que você traga clareza daquilo que você está escrevendo. Transparência, ética. Porque assim como você está dando um duro danado para escrever o seu TCC, e esse trabalho você pode publicar em revista depois, como eu publiquei meu TCC depois, e foi numa revista de classificação A, para quem não sabe, a maior classificação científica, a nota A. Anos depois eu publiquei, claro que eu reescrevi, né, ajustei, mas 80% era o conteúdo da minha TCC, e a minha monografia, eu publiquei, você também vai poder usar para publicar artigo, participar de evento, preparar um projeto de pesquisa para o mestrado. Então, assim, do mesmo trabalho que você teve, ver alguém se apropriando daquilo que você encontrou como resultado é muito duro. É roubar um trabalho, é roubar uma ideia. Então, seja ético, encontrou, cita, diz quem foi, diz quem produziu, por que você está usando aquilo, para quê. Entende? Dica 2. Use as aspas para identificar quando você estiver usando as palavras exatas e revele de quem é, dentro das normas da BNT, que geralmente é a que a gente mais usa, tá? Por exemplo, a citação direta, deixa eu ver se eu acho aqui o exemplo dela. Aqui, ó. Tá vendo que tá entre aspas? Consegue ver aqui o primeiro exemplo da citação direta? Tá entre aspas, entende? Tá entre aspas porque são exatas palavras, a citação direta. Então, eu falo aqui para você, use as aspas quando estiver usando a palavra exata e revele dentro das normas da BNT quem é o autor daquilo ali, com a página. Eu tenho esse acréscimo aqui, tá? Dica 3. No último capítulo, que são as referências bibliográficas utilizadas no seu estudo, coloque todas as obras que você citou e parafraseou, tá? Seja citação direta ou indireta, tudo que você coloca no corpo do seu texto, você tem que colocar lá nas referências bibliográficas, tá bom? Tudo, porque eu mesma, quando vou corrigir um texto que foi publicado em revista científica, ou participando de algum evento no qual eu faço parte do comitê científico, ou quando eu corrijo, avalio monografia, eu sempre, quando eu olho uma citação, indireta ou direta, principalmente se me fizer sentido, me atravessar, me tocar, ou fizer parte do meu repertório de estudo, eu sempre vou na referência bibliográfica, procuro quem é,
o texto, o livro, e até procuro na internet para entender se a ideia do autor é aquela mesma. Muitas vezes eu já fiz isso. Então, se eu vou ver um texto e não está na referência bibliográfica, já é um problema no seu texto. Então, tem que, no texto de quem está fazendo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Trouxe a citação indireta ou direta, colocou o nomezinho do autor lá, tem que trazer nas normas da BNT, lá nas referências bibliográficas, completinho. Tá bom? Essas são minhas 3 dicas. Deixa eu ver o bagulho. Bom, já estou acabando. Hoje a gente aprendeu por que pesquisar, que a gente entende o peso, a importância, a relevância desse tipo de trabalho. Plágio, o que é? A gente agora tem clareza do que é um plágio, intencional, não intencional, a lei, a gente entende por que acontece o plágio, e a gente aprendeu como parafrasear para a gente poder usar as citações indiretas. Fomos sinalizados que é necessário usar as normas da BNT para que possam ser apresentados esses autores e ter os créditos devidos. Então, a gente, ó, tá com bastante conteúdo aí, bastante informação. E eu queria aproveitar essa aula para falar com você que eu ofereço uma mentoria, que eu chamo ela de Escrita Acadêmica Sem Segredo. Eu tenho ajudado algumas pessoas que estão nesse processo de escrita acadêmica, desenvolvendo esse trabalho. Então, eu queria apresentar para você aqui agora e dizer o que você ganha se você contratar esse meu serviço, é um serviço exclusivo, personalizado, para a sua necessidade, se você estiver travado no processo de escrita, não consegue começar. Não importa a etapa que você estiver, a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal. Então, você ganha tempo, porque você aprende passo a passo, métodos, técnicas que vão direto ao ponto, como eu estou colocando aqui no slide. Você ganha atenção, porque você vai ter a mim, uma doutora em educação, que vai se dedicar ao seu trabalho e te trazer segurança quanto ao conteúdo que você precisa desenvolver. Exclusividade, porque vão ser 12 horas de aula comigo, são 6 encontros online que a gente tem, um atendimento personalizado, e eu vou traçar para você um plano de ação individual, direto para o seu trabalho. Você vai ter apoio, porque você vai ganhar templates, material facilitador já para fazer download com o meu método, com tudo que eu uso, quadro trabalho acadêmico, mapa conceitual anotado e outros materiais para te ajudar a formatar, a direcionar o teu trabalho. E o acompanhamento, você vai ter por quê? Porque enquanto você, todo fim de sessão, eu te passo homeworks, que são trabalhos para casa, tarefas para você desenvolver, e depois de 15 dias a gente se encontra de novo, você com essas tarefas prontas, com parte do seu texto desenvolvido, e eu te dou parecer, se precisa melhorar, se precisa consertar, se está indo certo. A gente tem contato semanal, o meu canal do WhatsApp fica liberado para você, tirando dúvida nesses 15 dias que você está se preparando para a próxima sessão. E eu vou te dando um parecer do desenvolvimento dessa sua escrita. E deixa eu ver mais o que. E eu também te faço para você um cronograma de estudo dentro da sua realidade. A gente encaixa essas tarefas dentro do seu dia. Eu te estimulo a participar dessa rotina de você ser fiel com você mesmo. Você vai ter um compromisso com você e comigo. Então, assim, é um acompanhamento bem de perto. Agora eu quero te falar o que eu não farei na mentoria, porque já aconteceu muitos equívocos das pessoas acharem que eu estou trabalhando com isso e não é. Eu não escrevo o trabalho para você. Não, eu sou uma orientadora, né, uma co-orientadora, né, uma orientadora contratada para poder te explicar, te mostrar o caminho, te trazer método, como fazer, te ajudar a pensar, te instigar, mostrar os métodos, caminhos para que você possa escrever o seu trabalho, tá? Te ensino como fazer, não escrevo para você. Eu não decido nada sobre a sua pesquisa. O estudo é seu, a autoria é sua, a pesquisa é sua. Eu te instigo, eu te pergunto, eu te questiono, eu te cutuco, e você acaba colocando para fora o que realmente você quer falar. Mas a decisão é sempre sua, o trabalho é seu. E eu não formato seu trabalho, eu não trabalho, a minha mentoria não é para formatar o seu trabalho, não é para colocar o seu trabalho nas normas da BNT. Eu vou te ensinar os caminhos para que você mesmo faça isso. Mas também eu tenho parceiros na Ama Escrever que trabalham comigo, que fazem revisão ortográfica do português, da BNT. Isso aí você pode contratar depois se você precisar. Eu sempre
peço ajuda a esses parceiros nos meus trabalhos. Como eu falei, eu não sou professora de português, a EBNT não é uma coisa fácil, é uma loucura muitas vezes, então às vezes eu prefiro, em vez de eu ficar muito tempo debruçado nisso, eu foco no conteúdo e contrato pessoas para fazer esse tipo de revisão. Então, o meu trabalho é te ensinar os caminhos e te conduzir ao processo de escrita e de finalização do seu trabalho acadêmico. E aí, se você estiver interessado, você pode entrar no nosso site, o site da mentoria é mentoria.amaescrever.com.br. Entrando lá, você vai ter acesso ao nosso formulário de aplicação da mentoria. Preenche ele todinho para mim, que eu vou receber aqui. E se você estiver dentro do perfil da nossa mentoria, porque não é para qualquer pessoa, tem que entender que você está interessado, que você quer chegar lá, que a gente vai fazer um trabalho junto, porque eu começo para o aluno terminar o trabalho. Então, eu vou ver o teu perfil, aprovando, passando esse processo seletivo, aí você recebe um e-mail para fazer o pagamento e depois do pagamento a gente vai ter uma entrevista, que não é a primeira sessão ainda, para eu poder te conhecer, você me conhecer, eu montar o seu cronograma de estudo, fazer a agenda das nossas 6 sessões, no melhor horário para você, para mim, tudo direitinho, e a gente começa a nossa sessão provavelmente na mesma semana ou na semana seguinte, dependendo da sua disponibilidade e da minha, tá? E aí, na mentoria, você vai esclarecer todas as suas dúvidas, vai ter meu parecer, vai ter um plano de ação exclusivo, individual, personalizado. Eu tenho, sim, aqui, ó, uma sequência de aulas, eu tenho por onde começar, várias coisas que você precisa definir, revisão de literaturas, técnicas de sistematização de conteúdo, a metodologia, os principais metas, etapas da pesquisa, eu te ensino tudo isso. Como escrever na prática, fazer o delineamento metodológico, estruturar o seu texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, cada parágrafo, análise textual, síntese da análise, parágrafo por parágrafo, enfim. Mas tem gente que tem mais facilidades numa coisa, mais dificuldades em outra, então eu traço o plano de ação para você, tá? E todo esse conteúdo, 6 encontros de no mínimo 1h30, mas eu sempre estendo para 2 horas, e você vai estar tendo esse acompanhamento comigo o tempo todo. Esse é o preço, você parcela em 12 vezes no cartão de crédito, pode usar mais de um cartão. Quando você preencher o formulário de aplicação, sendo aprovado, você já pode entrar no link de pagamento, faz o pagamento e a gente agenda a primeira entrevista, não é a sessão, a primeira entrevista para alinhar tudo, e aí depois a gente começa as 6 sessões. Bom, gente, é isso, toda terça eu tô aí. É só você clicar no link que tem lá no meu perfil, na minha bio do Instagram, que você vai ver a opção da aula da terça-feira, da semana que você quiser. E você clica, entra direto na nossa aula, sem cadastro, sem inscrição, para receber uma aula completa. E aí eu te espero até na próxima terça-feira. Qualquer dúvida que você tiver, você que está aí no YouTube, você pode mandar um e-mail para a gente, mentoria@amaescrever.com.br, ou entrar no nosso direct do Instagram, ou comentar aqui mesmo no YouTube. Então, curte, compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que vai ajudar muito, que estão nessa caminhada, para a gente poder fazer esse trabalho juntos, tá bom? E se você quiser contratar a mentoria, a gente está aí disponível. E para quem não puder contratar a mentoria agora, a gente também tem um curso online que tem todo o conteúdo, só não vai ter o meu atendimento, o meu parecer, a minha atenção, a minha correção, todo esse meu apoio direto, mas lá no curso, o conteúdo tá todo lá desses que eu falei aqui para vocês agora. Ele é bem mais em conta, tem essa coisa mesmo da sua autonomia, de estar estudando ali junto com o curso, mas também é uma ótima opção para quem não pode adquirir a mentoria. Mas é claro que a mentoria, você, em 3 meses, com certeza, já chega bem pertinho do final ou finaliza o seu trabalho acadêmico com toda a segurança, tá bom? Obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Um beijo a todos e até mais.